Olá, pessoal. Olá, turma. Vamos começar um bate-papo hoje sobre o novo decreto da educação especial, novo decreto que institui a política, né, nacional de educação especial inclusiva. Eu acredito que todo mundo já sabe que nós temos um novo decreto e esse novo decreto ele traz uma nova organização para a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. E nós vamos conversar sobre isso nessa noite. Sejam todos aí muito bem-vindos, todos que estão chegando. Vamos aí notificando as pessoas, chama outras pessoas para participar com a gente. Esse é um assunto muito importante agora para a volta às aulas. Nós temos aí uma necessidade muito grande de estudar a legislação, estudar aquilo que rege o nosso trabalho. A educação inclusiva, ela não acontece através da nossa vontade, ela acontece através de uma organização que está instituída numa política. Então, nós precisamos ter muita clareza sobre isso. Me conta aqui, vocês que já chegaram, quem já deu uma lida no decreto, já tem clareza aí sobre o decreto, vai me contando. Enquanto isso, deixa eu dar uma boa noite para Daiane, Cristiana, Nessandra, Ian, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Nós vamos conversar sobre esse novo decreto. Ele traz mudanças importantes, significativas e que nós precisamos estar por dentro de tudo isso agora na volta às aulas, porque isso vai trazer toda a direção para o nosso trabalho. Boa noite, Dileuza, Angelita, Rosmeire, Regiane, Jerusa. Vamos conversar sobre essa nova política? Enquanto a gente vai aí comunicando as pessoas que estão chegando, me contem. Vocês já estudaram, já pegaram o decreto para ler? Já deram uma lida aí nele? Como que está o estudo de vocês em relação à legislação que vai regulamentar aí o nosso trabalho? Boa noite. Estão todos antenados? Hoje nós vamos trazer uma discussão muito importante. Então, como a gente está no Instagram, né, já anota aí as suas dúvidas, porque aqui a gente não consegue, eu não consigo ouvir vocês, mas é importante que vocês enviem suas dúvidas aí no direct, aí nos comentários, para a gente ter aí um esclarecimento. Gente, precisamos entender uma coisa. Estamos num momento de conversa, de bate-papo, de trocas. Então é importante que vocês tragam as dúvidas de vocês, se tiverem, tragam contribuições, né? Algumas pessoas estão falando que já estudaram, outras ainda não pegaram para estudar. É importante a gente entender. Por quê? Porque é isso que vai dar a direção para o nosso trabalho. É isso que vai dar todo o norte, né, para o que a gente vai fazer hoje, a partir de agora, né, neste 2026. Então, uma coisa importante que foi estabelecida aqui no decreto é o estudo de caso. Não é mais como a gente fazia antes. Ian tá falando, tem surgido várias coisas sobre ele, vai contando aí. Vamos conversar juntos aí sobre as dificuldades ou aquilo que você está vendo aí que não está comunicando com o seu trabalho, com o seu entendimento. E vamos lá, então.
Algo importante que a gente precisa estar bem atento é que a partir de agora os documentos são institucionalizados. Isso significa que ninguém pode dizer que não vai fazer, porque isso precisa constar no PPP da escola. E essa mudança, ela traz uma organização muito importante para o nosso trabalho. Muitas pessoas lendo o decreto e fazendo as suas próprias análises, eles dizem assim, agora vem mais trabalho para a gente. Não vem mais trabalho. Sabe o que que vem? A organização, a estruturação daquilo que já deveria acontecer, porque essa nova política não traz nenhuma novidade. Não traz nada de novo, nada mesmo. Mas ela organiza muitas coisas que precisavam acontecer e não aconteciam, que deveriam estar institucionalizadas, mas não estavam. Então, a organização do atendimento educacional especializado no ambiente escolar já deveria constar no projeto político-pedagógico de toda a escola há muito tempo. Porém, não existia um documento que dissesse que deve estar, que não, se você considerar, né, muitos consideravam que não era importante colocar, agora tem que estar, né, e por que eu falo isso? Porque os materiais que eu já tenho publicados, como aqui, ó, o planner do PDI, tanto da educação infantil, fundamental, ensino médio, o guia definitivo para elaborar o PDI, o planner da sala de recursos, todos eles já trazem essa direção muito clara. Então, não tem nada de novidade aqui. Eu sempre estudei muito sobre todos os documentos que estavam ali colocados e a gente sabe que tinha que buscar em um, buscar em outro, e ainda a gente tem, porque aqui a gente tem só política, a gente não tem a organização do atendimento. Então, até que venham novas diretrizes, a gente segue o que já tinha. E se vocês quiserem falar sobre isso, a gente vai falando. Mas o decreto, coloca aí nos comentários quem puder, decreto 12686 de 2025. Este é o novo documento que nós vamos seguir como direção para o AE a partir de 2026. A partir de 2025, né, mas ele veio em outubro, quando a gente já estava ali finalizando o ano letivo, então a gente oficializa mesmo o trabalho agora a partir de 2026. E por que que isso é importante? Ele traz a institucionalização dos documentos, que a gente já sabe que deveriam acontecer, que já foram falados lá no decreto 50, né? No parecer 50. Lá no parecer 50 já trazia todas essas necessidades de institucionalizar os documentos, ali dava muito mais ênfase para os estudantes com deficiência com TEA, né? Mas aqui a gente engloba todo o público da educação especial e ele traz alguns diferenciais que eu acho extremamente necessário a gente discutir nesta noite. Então, fica atenta aí, coloca as suas dúvidas, as suas perguntas para a gente conversar sobre isso e chama mais pessoas que deveriam estar aqui e não estão para participar ao vivo com a gente. Porque você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta e eu vou buscar responder cada uma delas, tá? A gente tem uma coisa muito importante que fala aqui, que é algo que sempre foi meio utópico no ambiente escolar, que é falar do capacitismo. Então, eu queria começar por isso. Falar do capacitismo até então era utópico, sabe? Era dizer assim, nossa, não pode falar, aqui já está posto. Então, eu entendo que é um assunto extremamente necessário de trabalhar em todo o contexto escolar, com todos os atores do ambiente escolar, não só nas minhas práticas enquanto profissional, mas disseminar essa prática com todos. Todo mundo precisa entender o que é o capacitismo. E a gente sabe que, nesse histórico todo, a gente tem professores que muitas vezes não executavam certas tarefas, certas atividades, não eram adeptos de fazer a inclusão acontecer, mas talvez porque não sabiam como fazer e pediam formações e capacitação. Agora, gente, o capacitismo, ele está posto aqui como algo que tem que ser combatido.
Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu gosto muito de, principalmente quando são documentos novos e importantes que a gente vai precisar ler e reler, de ter o documento em mãos. Então, eu já fiz meus estudos, já coloquei os destaques aqui que eu considerei importante. E ele fala, né, da importância da gente trazer um monte de coisas que já aconteciam, mas que agora estão postas, como o combate à discriminação e ao capacitismo no âmbito educacional. Isso é extremamente importante, fundamental, né? Agora, vocês colocaram aí para mim, né, o decreto 12.686 de 2025. Aí alguém perguntou, e o decreto 12.773? Gente, o que nós precisamos entender? Por isso que a gente precisa ter em mãos para ler. Ele está aqui, ó. Ele traz alterações a alguns pontos específicos do decreto 12.686, mas ele não anula o decreto 12.686, porque as pessoas estão tratando o decreto 12.773 como se fosse unicamente ele, e ele traz alterações a algumas informações importantes, né, mas ele não anula o anterior, que é o 12.686. Tá? Então, a gente vai precisar ter os dois em mãos. O que eu já acho que é complicado, que é complexo, né? A gente ter um, mas agora a gente tem que saber o que o 773 altera no 686. Tá? Então, a gente também vai conversar sobre isso, porque tem uma alteração fundamental e importante, que é o que mais trouxe pauta para discussão, que é a carga horária dos profissionais. A formação desses profissionais, ela traz ali, no 12.686, que foi o primeiro, ele traz uma carga horária muito, que trouxe muita polêmica e com toda razão a respeito da formação dos profissionais. Então, ela falava que o professor do atendimento educacional especializado, ele deveria ter uma carga horária de, no mínimo, 80 horas. Então, ele fala de um professor que atua no AEE, com formação inicial que o habilite para a docência e, preferencialmente, formação específica para a educação especial com 80 horas. Só que todos nós que já atuamos diretamente na educação inclusiva, a gente sabe que isso não é suficiente. Então, houve um amplo debate, uma ampla discussão a respeito disso, da importância de modificar essa carga horária, que de 80 passou a ser 360. Aqui não diz que tem que ser uma formação única, que tem que ser uma especialização, mas ele fala lá, vamos começar por isso aqui, porque a gente está falando das alterações, né? Então, isso está lá no artigo 13, e ele fala assim, ó. Formação inicial que habilite para o exercício da docência, ou seja, tem que ser docente. E formação continuada para educação especial inclusiva com carga horária de no mínimo 360 horas nos termos em ato do Ministério do Estado da Educação. Aqui está dizendo que são 360 horas conforme disposto em ato do Ministro de Estado da Educação. Então, a gente precisa entender como que essa formação ainda não foi regulamentada, né? Assim, vale uma só, vale várias para somar, só que aqui fala que tem que ser formação continuada para a educação especial inclusiva. Então, ela tem que ter foco na educação especial inclusiva. Não, eu entendo que não vai ser orientado, e eu falo isso porque eu tenho essa experiência, já participei de designação, de contratação na rede estadual, onde a gente conferia a formação. Então, é importante que não seja uma disciplina da educação especial e uma formação de 360 horas, né? Tem que ter ali formação continuada para a educação, tem que ter a finalidade de ser para a educação especial inclusiva. E quando fala do profissional de apoio escolar, outra mudança que foi significativa, né? Ele fala que
a gente está falando, quando falamos do profissional de apoio escolar, a gente está falando de uma formação inicial de, no mínimo, nível médio ou formação técnica. Então, já é uma habilitação mais elementar. E com carga horária de, no mínimo, 80 horas, que estava anteriormente, passa a ser 180, mesmo ele tendo nível médio ou técnico, tá? Então, isso é uma mudança bem significativa e que traz aí uma boa discussão aí pra gente, se você já tem essa formação, se você não tem, se você precisa de fato aprender, né? Eu acho que no atual momento que a gente está, já ficou bem claro que quando às vezes a gente fala assim de formação online, não ser importante, o que é relevante é a gente considerar a carga horária, a gente considera que é importante, que tenha aqui o mínimo, mas também considerar quais são as disciplinas, se é para a educação especial inclusiva, tá? E aí vai ter as características diferentes para quem é professor, docente e para quem vai atuar com o nível médio ou nível técnico, tá? E isso, gente, é importante a gente, antes que a regulamentação venha e os prazos sejam estabelecidos, se você que já quer sair na frente e não quer colocar o seu trabalho em risco, já comece a buscar por formação nessa área, né? Para você garantir aí o seu trabalho, porque quando estabelece essa carga horária mínima, daqui a um tempo, quando a regulamentação começar a chegar nos estados e municípios de forma mais diretiva, muitos cargos vão estar em risco, né? Muitas pessoas, mas e se eu não quiser fazer? E se o estado não me oferecer ou o município não me oferecer? Seu cargo simplesmente você vai ser substituído por outra pessoa que tem a formação. Então, por isso é importante você ter, né, essa formação. Trabalho na psicopedagogia institucional. Não há AE na escola que atende adolescentes, jovens e adultos no ensino médio, técnico e superior. Qual é o meu papel diante desse decreto? Então, não só o seu papel, mas como o papel da instituição é trazer essa formação para o espaço. O AE precisa ter, os alunos precisam ser atendidos, os profissionais precisam ser providenciados. E aí a gente vai falar como esse profissional tem que ser providenciado no ambiente escolar, mediante agora algo que trouxe, que é o que eu coloquei na chamada desta live, trouxe de volta o protagonismo para a escola. Porque ele traz algo que também a gente já sabia, e atuando há mais de 20 anos na educação especial, eu sei o quanto o diagnóstico é importante, mas ele não define o trabalho pedagógico. Ele é complementar. Ele auxilia, mas eu não tenho competência médica para dizer que sem o laudo eu não atuo como pedagoga. Entende como quando a gente fala, parece assim, não é possível. Mas é assim que a gente estava atuando em muitas escolas. É assim que muitas escolas estavam trazendo o AE para essa discussão. Dizia, olha, a gente só vai montar uma intervenção pedagógica se tiver laudo, se tiver diagnóstico, se tiver laudado. Se não tiver laudado, a gente não vai atender esse estudante. Agora, isso não é mais um dificultador para o estudante, né? Porque não é isso que define se esse estudante vai ser atendido ou não, mas o estudo de caso, e é algo que a gente vai falar agora com muita ênfase. A Alessandra está falando, também tem essa dúvida, o psicopedagogo pode responder pelo AE na instituição? Então, gente, ele precisa atender os critérios do documento. Se o psicopedagogo tem, no caso de, vamos voltar aqui para os termos, que agora a gente tem também algo importante, né, definidos os termos e a nomenclatura de cada profissional. O professor de atendimento educacional especializado,
Se o psicopedagogo tem formação inicial para a docência e tem uma formação específica de 360 horas, ele pode atuar. Ou, se ele quer atuar como profissional de apoio, ele tem que ter, né, que não é o caso, o nível médio, formação técnica e 180 horas. Existe critério agora. Por quê? Porque o psicopedagogo e outros profissionais externos, eu falo externo, mas não que não possa contribuir com a escola, mas que não faz parte do quadro magistério, ele contribui, ele colabora. O que o documento diz a respeito dos outros profissionais, olha só. Ele fala que, para a realização do estudo de caso, quando necessário, será estabelecido diálogo com os profissionais que compõem a rede de proteção social, como os da saúde, assistência social e órgãos de proteção da criança e do adolescente. Então, ele pode atuar, mas não é ele que responde pelo AE, se ele não tem a habilitação mínima necessária. Ele é participante do processo e não quem direciona o processo como principal responsável, tá? Magna, eu tenho vários modelos de vários documentos, inclusive do estudo de caso, mas eu estou reformulando esses documentos para poder trazer eles para dentro da terminologia do novo decreto, tá? Mas eu tenho o modelo de PAE já estabelecido. Depois, se você quiser me chamar, a gente pode trabalhar, posso te mostrar esse material. E ele está disponível, depois eu vou falar para vocês um pouco, dentro do programa que a gente tem, inclusive a gente está em momento de lançamento, né, de mais uma turma do programa chamado Preparada para a Sala de Recursos, que vai te deixar preparado para todo o atendimento de forma completa, tá? Então, o PAE integra esse programa. Vanessa Pudo, tenho sim, tá? Esse curso que eu tô falando, na verdade, gente, não é curso. Não vou nem falar curso, porque não é curso. O Preparado para a Sala de Recursos, ele é um programa de acompanhamento supervisionado, onde eu vou estar com vocês uma vez por mês, a gente se reúne no momento de supervisão para acompanhar o seu trabalho. Não são cursos gravados, não é um curso que eu gravei e deixei lá na plataforma para você assistir dentro do seu tempo, embora tenham lá vários vídeos e informações que a gente já deixou lá para vocês quando você entra no programa. Mas a gente já tem uma agenda pré-estabelecida de encontros em grupo para uma supervisão e para poder entender aquilo que você está fazendo, quais são as suas dúvidas, se está no caminho certo. Além disso, a gente tem também dentro do programa um material completo com todos os modelos que você precisa de PEI, de PDI, né, que agora passa a ser apenas PEI, né? Então, do PEI, a gente tem o modelo do PAE e eu estou fechando amanhã, vocês fiquem atentos nos stories que eu vou mostrar para vocês. Eu estou fechando o estudo de caso com tudo que é posto aqui no decreto sobre as etapas que é preciso construir de uma forma super prática para ajudar vocês, tá? Então, não é curso, é um programa de acompanhamento, tá? Onde eu vou te acompanhar de perto e te fazer avançar aí no seu trabalho. Aqui, os professores precisam olhar para além do diagnóstico. Se a criança não tem diagnóstico ou laudo, não fazem intervenção. Então, o decreto, ele traz algo muito importante. Ele começa reforçando qual é o público da educação especial inclusiva. Agora passa, né, a ter esse nome. Então, o público da educação especial inclusiva continua sendo estudantes com deficiências, e agora ele traz a correção que antes estava só no termo médico, os documentos educacionais não tinham essa mudança, agora tem, né? Então, ele traz os estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista e altas habilidades, superdotação.
Esse é o público da política de educação especial inclusiva. Dentro deste público agora, o decreto diz que o estudo de caso, e eu amei essa palavra, ele vai qualificar quem vai receber o atendimento. E isso muda tudo, porque eu visitei escolas do Brasil inteiro. E nessas visitas a gente via muito claramente os professores dizendo assim: um estudante que claramente precisava de atendimento não recebe, mas o outro que tem o diagnóstico, mas não tem a necessidade educativa evidente, ele recebe. Então, o que faziam, né? Usavam até o termo assim: esse professor está emprestado para o outro aluno, vinha até com o termo assim de estar fazendo o favor de atender aquele estudante, já que ele também precisava. Agora, o estudo de caso tira esse caráter de favor, de caridade, e ele traz uma organização para o atendimento para aqueles que, de fato, precisam do atendimento. Então, olha só o que diz aqui no decreto, lá no artigo 11, ele fala sobre as etapas do estudo de caso. E aí ele traz que o estudo de caso, uma vez que eu produzi o estudo de caso, ele vai fundamentar o PAEE e vai fundamentar o PEI. Então, antes de eu fazer o PEI e o PAEE, eu preciso do estudo de caso. Então, por isso que eu estou reformulando ele. Na próxima semana ele já sai prontinho, de forma muito prática, para deixar o professor assim bem seguro no que ele vai fazer, no que ele vai levantar, porque ele traz aqui algumas etapas importantes que a gente vai lendo aqui, eu vou conversar com vocês. Então, o estudante que vai receber o atendimento agora é aquele que faz parte do público, né? Tirou-se a palavra alvo, então faz parte do público da educação especial inclusiva e que tem comprovada necessidade educativa. Então ele fala assim, que o estudo de caso ele vai ser uma metodologia de produção, sistematização e registro de informações e estratégias relativas ao AEE. E configura-se etapa inicial necessária para identificar. Então, quem vai ser e como ele vai ser identificado no AEE? Através do estudo de caso. Então, como que eu sei que esse aluno deveria estar na sala de recurso? Através do estudo de caso. Então, ao final do estudo de caso, você vai precisar produzir um parecer pedagógico, não é clínico mais. Eu posso ter ali o apoio e a contribuição, o envolvimento de estudante, de família, dos outros profissionais que compõem a rede de saúde, que é o que diz o decreto. Todos esses vão contribuir para a gente dar um parecer a respeito de como vai ser e quem vai receber o atendimento. Por que isso é importante, gente? Isso tira do diagnóstico a receita de professor, né? Isso tira do caráter médico, porque, vamos dizer a verdade, eu já como analista de uma secretaria de educação, eu já analisei vários casos de relatório médico que dizia assim, o aluno, o estudante ou a criança precisa de professor de apoio. E na sequência estava lá a medicação. Então, ele tinha numa prateleira eu pegava o professor, na outra prateleira eu pegava o medicamento. E isso não é válido mais, nunca foi, né? Mas muitos consideravam, né? E disse isso por conta da ciência que a medicina traz em detrimento da ciência que a educação não utiliza. Mas agora nós precisamos estar plenamente informados daquilo que o nosso trabalho regulamenta. Sabe por quê? Chega, e o decreto já traz isso, chega de outros profissionais dizendo para nós o que fazer. Porque senão, se fosse
uma coisa de via dupla, né? A gente poderia falar para o médico assim, ok, eu vou atender com o professor de apoio, mas eu quero te pedir que aumente a dose do medicamento também. Ele vai te atender? Nunca. Ele ainda vai te dar uma má resposta. A gente sabe quando a gente vai fazer uma consulta, quando a gente fala que pesquisou sobre o medicamento, né, o que a gente ouve. Então, é importante a gente entender isso. Não é deixando de lado a função da medicina, do médico, mas existem áreas de competências profissionais diferentes aqui. Então, ele traz lá no parágrafo 7º, ainda do artigo 11, ele diz assim, ó, a garantia e oferta do AE ao estudante não será condicionada à exigência do diagnóstico, laudo, relatório ou qualquer outro documento emitido por profissional da saúde. Então, a garantia não é que a gente não vai considerar as recomendações, nós não vamos ser parceiros, vamos buscar informações relevantes sobre aquele estudante, mas a garantia do atendimento é competência educacional. E eu acho que essa é uma mudança extremamente significativa, é um estabelecimento de algo que nos devolve a autonomia, nos devolve protagonismo. E eu acho que muitos de nós devíamos estar vibrando muito com isso, né? Porque isso traz de volta a autonomia que nós perdemos aí no meio do percurso. Então, isso é importante a gente entender, mas isso traz uma responsabilidade muito grande para nós, porque nós vamos precisar aprender a fazer algo que até então a gente não fazia com maestria, que é emitir parecer. Emitir um parecer pedagógico validando ou, vamos usar o termo da legislação, qualificando ou desqualificando o estudante para o atendimento. Porque ele fala que o objetivo do AEE, a partir de agora, passa a ser qualificar as condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem. E identificar os estudantes, desenvolver e organizar os recursos. Então, eu vou qualificar as condições, eu vou identificar quem são esses estudantes e eu vou providenciar, né, os recursos que ele precisa para o atendimento. Então, a partir daqui, a gente tem aí, ó, um trabalho muito significativo, muito relevante, que vai precisar de muita segurança para a gente fazer, porque senão a gente vai continuar ouvindo assim, ó, mas lá na lei, deixa eu ver o nome dela, que a gente sempre fala, se é a lei Berenice Piana, né, a lei 12764 de 2012, que traz a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Quando a gente tem um estudante autista na escola, a gente não questiona nada, a gente simplesmente fala assim, autista é sinônimo de AE, e nem sempre é. Vamos ter estudantes que vão ter necessidades comprovadamente declaradas, visualizadas, relatadas, e outros que não vão ter. Não sei qual é a proporção disso, mas isso vai acontecer assim como outros casos de deficiência, como, por exemplo, uma paralisia cerebral. O comprometimento, às vezes, é só motor, e a necessidade de adaptação e de atenção ao que é da educação especial é a adaptação do ambiente, colocação de rampas de acesso, de materiais acessíveis, mas talvez ele não precise, tá? Não precise de um profissional que o acompanhe, porque ele tem ali uma vida autônoma. Então, isso tudo a gente vai identificar através do estudo de caso. Por isso, agora o estudo de caso passa a ser tão importante, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que temos. Com toda certeza, ó. A Bia Gutierrez está dizendo, só me preocupa como as escolas vão fazer isso. É diferente de intervenção pedagógica, com toda certeza. A intervenção pedagógica faz parte dos direitos de todo estudante. Inclusive, o estudante do AE tem direito à intervenção pedagógica e a todos os outros programas que a escola, que a rede de ensino oferece. O AE
é mais um serviço oferecido para o público da educação especial. Então, não isenta de garantir a intervenção pedagógica, mas ele não é intervenção pedagógica, né? Então, isso precisa ficar muito claro, Bia, não só para nós, educadores, mas também para os gestores, coordenadores, né? Eles precisam dominar esse assunto muito bem, porque isso vai fazer parte da pauta do trabalho deles. Exatamente, a exige estudo, formação, só assim terá resultados. Por que a gente não tem resultados ainda? E eu vou dizer para vocês a partir do que eu vivenciei, principalmente com muitos professores aqui na rede pública estadual de Minas. E eu falava isso com os professores lá atrás, quando a gente começou lá em 2007, mais ou menos, a gente começou a fazer formações e eu encontrava com muitos professores, né, nas formações, e eu falava com eles, gente, se qualifiquem, busquem informação, não façam de qualquer jeito, não deixem de qualquer jeito, e as pessoas que de fato ouviram, entenderam a importância disso, se qualificaram. Outros deixaram assim, se o Estado me oferecer, se alguém me der, e nem assim, gente. Eu digo para vocês que eu já tive que cancelar várias formações gratuitas que foram oferecidas aos professores, porque eles não quiseram fazer. Não quiseram fazer, não é porque não tinha, é porque não quiseram, né? Então é importante a gente estar atento a essas situações, a essas questões e buscar a nossa formação de forma autônoma também, tá? Bom, então vamos entender, né? Vamos aproveitar aqui a pergunta da Raquel. O que é o estudo de caso em resumo, de acordo com o decreto? Então, para quem não leu o decreto ou leu e não teve uma compreensão profunda do que o decreto fala sobre o estudo de caso, vou de fato trazer de forma resumida, né? Um pouco do que ele diz aqui para a gente aprofundar, que já estamos com quase 40 minutos de live. Porque é um assunto muito extenso mesmo, muito grande. Mas vamos falar então do decreto. Do estudo de caso que está no decreto, né? É isso, a Vanessa está falando, muito legal, faz tempo que não vemos algo assim. Faz mesmo. A Aldenir está perguntando, você vai disponibilizar para quem já adquiriu o programa preparada para a sala de recursos? Com certeza, Aldenir. Eu estou produzindo ele justamente para entregar para vocês lá no programa, mas eu quero que todo mundo conheça. É um material que vai ficar disponível para vocês, ele vai ser editável, então vocês vão poder fazer para todos os estudantes de vocês. Lá no programa eu vou mostrar para vocês passo a passo, por onde começar, o que fazer primeiro, porque às vezes tem pessoas que querem só modelo. E, gente, modelo por modelo, você baixa aí um monte na internet. Agora a gente precisa saber aplicar. E lá dentro do programa eu vou mostrar para vocês, tá? Pode ficar despreocupado que eu estou justamente, o nosso primeiro encontro já é semana que vem, dia 4, então eu estou me dedicando aqui a produzir a atualização desse estudo de caso para poder entregar para vocês já lá no nosso primeiro encontro. Mas falando do estudo de caso, ele traz 4 etapas importantes. Ele diz assim, que o estudo de caso ele é composto pelas seguintes etapas: identificação inicial das demandas e identificação inicial das barreiras. Então, o que eu enxergo aqui com a minha experiência? Eu vou ter que olhar para tudo e entender o que esse aluno precisa, o que esse estudante tem de necessidade como um todo, né? Então, a gente está olhando coisas iniciais, que é o que está dizendo aqui, e das barreiras. Tem necessidade de adaptação, ainda tem espaços na escola que não foram adequados, não foram equipados com acessibilidade para os estudantes que tem ali na escola, no ambiente escolar, ou para aqueles que vão chegar. Então, a gente vai olhar para tudo de forma geral. Vamos entender o que é que a gente tem. Depois ele fala, no segundo ponto, análise das barreiras e análise do contexto escolar. Então, a gente tem que entender de contexto. Por que isso aqui tudo é importante? Porque esse documento, ele passa a integrar o PPP da escola. Então, por isso que a gente está falando de análise de contexto.
Então, a gente vai ter que talvez trazer aqui um estabelecimento de que todos os professores na escola devem atender os seus estudantes, evitando a discriminação e o capacitismo que está posto lá atrás. Ele não pode se recusar ao atendimento e nem a ofertar a escolarização para aquele estudante que está ali. Depois ele fala de identificação das potencialidades, isso a gente já fazia anteriormente. Aqui no guia, no planner do PDI e nos outros documentos que a gente tem, no planner de sala de recursos, a gente já tinha essa identificação das potencialidades. Para que isso, gente? Eu preciso saber o que esse aluno consegue fazer neste momento, o que ele tem adquirido naquele momento, porque às vezes a gente vai se deparar com um estudante, eu falo às vezes, mas é bem frequente, né? A gente encontrar um aluno lá no 7º ano que não está alfabetizado, que não faz uma leitura com compreensão de texto. Então, isso é uma barreira para o aprendizado. Então, eu identifiquei que existe essa barreira, eu analiso como eu vou tratar essa barreira no contexto escolar e eu vou definir estratégias para ele vencer essa dificuldade. E aí, nesse momento, é que a gente começa a traçar os planos para quem vai executar isso. Porque eu vou alfabetizar um aluno no 7º ano? Aí eu te pergunto, um aluno do AE não alfabetiza. Mas se eu te perguntasse, às vezes a gente fica com essa dúvida, mas se eu te perguntasse assim, você alfabetiza um estudante no 7º ano que ele não tem diagnóstico, ele não tem indício de nenhuma deficiência, mas ele tem um atraso bem significativo no seu percurso escolar. Ele abandonou várias vezes a escola, teve que voltar por busca ativa e ele queria estar mais fora do que dentro. Não tem nada especificamente na sua questão de saúde, mas ele simplesmente não queria estar ali. E ele chegou no 7º ano assim. Esse aluno é alfabetizado? Não. Então, o de 7º ano, que é público do AE, também não. Mas lá na intervenção pedagógica, eu preciso buscar estratégias para ele, para os dois. E, além disso, para o público do AE, eu também preciso definir estratégias e recursos de acessibilidade. E quem que vai me atender nisso? É lá na sala do AE ou é dentro da sala de aula com o professor de apoio escolar? Então, a gente vai ter que definir isso para saber quem vai atender. Ele precisa de estratégias mais profundas, ele precisa de estratégias de memorização, de atenção, de foco. Onde que trabalha isso? Na sala do AE. Então, isso constitui em atendimento para a gente colocar lá no plano de AE. Ele precisa conhecer mais, ele consegue no momento, eu identifiquei o potencial dele, que está aqui no ponto 3, como sendo uma habilidade bem superior de compreensão oral. Estou dando alguns exemplos, é lógico que não existem só esses, né? Mas ele compreende, ele é capaz de argumentar comigo oralmente, mas ele não consegue fazer o registro pelo fato de não estar alfabetizado. Ninguém desconsidera a importância do processo de alfabetização para um estudante, para idade escolar, para quem está ali no ambiente. Tanto é, se não fosse tão importante, a gente não teria o EJA, né, a educação de jovens e adultos, que traz o resgate disso. Mas o que a gente precisa verificar ali é o que a gente consegue oferecer para esse estudante. É aí que a gente entra com o PEI, o Plano de Ensino Individualizado, que a partir de agora ele passa a integrar todo o ambiente da sala de aula na pessoa dos professores de cada conteúdo e disciplina. Então, em linhas gerais, a gente tem isso. Como nós vamos eliminar barreiras, como que esse aluno vai realizar uma atividade se ele não escreve e a atividade é escrita. Então, como eu posso avaliar o aprendizado dele numa atividade que todos fizeram escrita, mas ele vai fazer o quê? De forma oral? Ou ele vai usar a comunicação alternativa, ou ele vai usar os equipamentos tecnológicos
para poder, por exemplo, vocalizar aquilo que ele compreendeu, porque aqui traz, inclusive, quando fala do projeto político-pedagógico, de constar, né, a respeito dos recursos de acessibilidade, o uso de tecnologias, ele fala assim, ó, deixa eu achar aqui. Ele fala da importância disso estar registrado no PPP, né, dado aí a proibição do uso de equipamentos, né, de celulares e tal no ambiente escolar. Então, se o uso desse equipamento elimina a barreira, ele tem que ser citado no projeto político-pedagógico, ele deve ser informado no PAE ou no PEI, para que o aluno possa usar, né, tendo aí seus direitos garantidos, tá? O que mais? Deixa eu subir aqui para me ver mais comentários. Aqui começou a chover também, gente. Bom, espero que a gente consiga seguir com a live, mas às vezes que chove aqui também costuma acabar a energia. Ó, e quantos alunos com dislexia, TDAH são público do AE também? Não, eles nunca foram. Existe um documento específico para o atendimento desses estudantes, que fala do atendimento precoce, da identificação precoce, da parceria entre saúde e educação, mas ele não constitui esses estudantes como público do AEE. Mas existe alguns estados e municípios, como por exemplo a gente tinha na nossa comunidade, na comunidade que a gente se reunia anteriormente, lá em Oriximiná, no Pará, por exemplo, que é algo que as meninas sempre destacavam, era que havia, dentro da política deles local, né, do estabelecimento ali, da organização, porque, gente, o que a gente precisa entender? A gente tem um documento que traz a política de modo nacional, e depois ele vai ser organizado por estados e municípios. Então, lá o município decidiu que ele ia atender o estudante dislexia, TDAH, TOD, mediante estudo de caso. Então, eles entendiam, e a gente discutiu muito isso na comunidade, a comunidade contribuiu muito para que o município ali tivesse essa compreensão, e muitas pessoas que estavam na comunidade, isso foi muito lindo, que saíram de pessoas que estavam desacreditadas na inclusão para muitos que começaram a fazer parte da gestão da pasta no seu município, né? Então, a gente tinha ali algumas pessoas que nos diziam isso, olha, a gente colocou, e eles eram atendidos mediante esse estudo de caso. Então, o estudante já era, antes desse decreto, né, há mais tempo atrás, ele já era qualificado para o atendimento, mas o importante é a gente entender que ele não faz parte do público, vai depender do que os nossos estados, municípios vão organizar a partir de agora. Aqui em Minas, não atende se ele não tiver um diagnóstico de deficiência anterior associada à dislexia ou TDAH. Já em outros lugares atendem, tá? O que mais? Aldeni, você vai ter acesso sim ao estudo de caso, tá? Vai ter acesso a esse material lindo que eu tô criando. Amanhã eu vou mostrar para vocês um pouco, vou mostrar nos stories aqui também no Instagram, vou mostrar para vocês o que eu tô produzindo para a gente poder entregar esse estudo de caso de forma prática, porque, ó, identificação das barreiras. Que barreiras? Quais são as barreiras que esse estudante tem no ambiente escolar? Todas? Quais barreiras? É física, é sensorial, é ali do ambiente, do espaço, ou é do currículo escolar? Ou é a necessidade de equipamentos, né? Então, a gente precisa definir essas coisas e o que eu estou colocando no estudo de caso, que eu vou trazer como referência, eu não gosto de chamar de modelo,
Quando a gente fala de modelo, a gente fica muito fixado aquilo ali. Não é modelo, é uma referência para a construção do documento, né, do estudo de caso de vocês. Vou deixar essa aula disponível, tá, para vocês. Águida Magali está perguntando, você tem um modelo de estudo de caso? Tenho, né, que é isso que eu estou construindo a partir do que eu já tenho pronto, eu estou reorganizando e acrescentando novas funcionalidades dentro dele. Muitas coisas eu estou colocando com opções de marcar as alternativas, gente, até para facilitar o nosso trabalho, porque eu sei que vão ter muitos estudantes. O estudo de caso agora não é. Às vezes a gente tratava como sinônimo do estudo de caso uma anamnese, e não é anamnese. A anamnese tem outra funcionalidade. Ela pode fazer parte do estudo de caso, ou do PEI, do PAE, mas o estudo de caso, eu mostrei aqui para vocês os 4 pontos importantes que o artigo 11 traz lá no decreto. As escolas que não têm sala de recurso, ela precisa providenciar essa sala, ela precisa providenciar esse atendimento, né? Então, ela precisa criar essa demanda, seja mediante a parceria com a escola mais próxima que tem, né? Ou uma instituição que seja polo, mas ela precisa ter, né, essa oferta. Como os professores que fazem o PEM têm tanta demanda, irão dar conta do estudo de caso? Seria essencial os coordenadores ou um núcleo específico. Então, o PEI, ele está desvinculado do estudo de caso. No meu entendimento, na minha experiência, o estudo de caso a gente vai buscar através de várias informações que a gente vai pegar com cada profissional. Então, se eu tenho um psicopedagogo na escola, ou se eu tenho um atendimento que já aconteceu anteriormente na sala de recursos, seja na escola ou em outra instituição, nós vamos somar estas informações e o coordenador ou o pedagogo da escola, neste momento, ele exerce um papel fundamental. Tá? Mas onde está escrito que é minha função fazer isso? O coordenador ele tem uma função muito específica que é de atender aos estudantes da escola, sem exceção, então não é os estudantes com exceção do público da educação especial, de atender a todos os estudantes nas suas demandas pedagógicas. Então, se isso é uma demanda pedagógica, ele vai reunir esses documentos. O PEI, ele vai ser construído a partir do estudo de caso. E o PEI, ele vai conter ali o que o professor vai ensinar para o seu estudante a partir da sua disciplina. Então, eu acredito que isso passa a favorecer o trabalho mais acelerado do professor regente, tá? Porque a gente vai ter que contar o estudo de caso com os profissionais do AE, profissional da sala de recurso, os outros demais professores, inclusive o regente, mas a gente vai ter a coordenação ali que vai fazer a curadoria desses documentos para compor o estudo de caso. Então, quando a gente fala de análise das barreiras, o professor regente precisa fazer isso? Não. Quem vai fazer? Pode ser o professor do AE, pode ser o professor de apoio, o professor, vamos pegar aqui o nome, professor de atendimento educacional especializado, né, que é o PAE, ou o profissional de apoio escolar pode auxiliar também na construção. A gente pode envolver família, os estudantes, os outros profissionais da área de saúde e da assistência, né? Então, o professor regente, ele vai ter uma atribuição específica que é ensinar, e que eu sempre bati nessa tecla, gente, ensinar o seu conteúdo para quem precisa aprendê-lo. Ele é o profissional competente para ensinar a disciplina dele. Então, o coordenador vai ter aí uma atribuição que talvez ele não tinha antes, porque o estudo de caso sempre teve que ter.
né? Ele estava integrado ao PEI e agora ele desmembra o PEI porque ele vai subsidiar 2 documentos importantes, tá? E a escola que não tem o AE vai ter que passar a ter, se houver no estudo de caso a necessidade desse atendimento. Tem que ter. Ó, vamos entender aqui, ó. O que o decreto fala sobre o PAE, que é o documento da sala de recursos? Ele fala que é um documento obrigatório, individualizado de natureza pedagógica. Assim como o estudo de caso também tem natureza pedagógica. Ele é atualizado continuamente e ele deriva do estudo de caso. Então, ele só pode ser montado a partir das coisas que eu identifiquei, das barreiras, das potencialidades, das dificuldades que esse aluno tem, das necessidades de adaptações que vão estar dentro do estudo de caso. Então, o plano de AE, lá para a sala de recursos, ele vai ter essa derivação, tá? E ele é contínuo. E aí ele fala assim, ó, ele tem a finalidade de orientar o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula comum, o trabalho desenvolvido no âmbito do AE, as atividades colaborativas do estabelecimento de ensino e as ações de articulação intersetorial. Agora a gente passa a definir claramente qual é o papel do PAE ou do professor da sala de recursos. Se a gente for lá no... Deixa eu pegar certinho aqui para vocês qual é o documento. É a resolução 04 do Conselho Nacional de Educação de 2009. Ele traz essas diretrizes do profissional que vai atuar na sala de recursos. E ele já fala de forma meio ampla sobre isso, mas aqui ele estabelece. Então, quem vai construir o PAE, ele vai orientar a sala de aula comum. Isso já fazia parte da atribuição, gente. Não é mais trabalho. É um trabalho que deveria acontecer e que não acontecia. Agora, o que a gente vai precisar discutir é o seguinte, porque você vai dizer assim para mim, Ana Paula, mas eu tenho 50 alunos. Outro dia, numa das lives, alguém colocou assim, eu tenho 1.200 alunos. Você tem lá 1.200 alunos. Você vai conseguir fazer tudo sozinho? Não. A gente vai, né, organizar esse atendimento, a gente vai fazer a qualificação. O estudo de caso vai separar quem é público e quem não é, para você saber exatamente quem você vai atender. Ainda assim, vão somar-se a isso muitos atendimentos. E algo que a gente precisa entender, gente, que não é na primeira semana que isso tudo vai acontecer, não. Eu acho que tem gente pensando assim, primeiro dia de aula, primeira semana de aula já tem que estar tudo pronto. Não, gente. Para eu definir cada uma dessas coisas e para cada estudante, a gente vai precisar aí de um conselho de pessoas para fazer, né? Então, todo mundo precisa participar. E quando a gente lê lá na resolução 02 de 2001, que traz as diretrizes das responsabilidades de cada um, lá no artigo 6º, ainda tem essa definição que também já existe desde... Quando essa resolução saiu, que ela é de 2001, lá no artigo 6º diz assim, que para a identificação das necessidades educacionais especiais e a tomada de decisão quanto ao atendimento necessário, então quem toma decisão sobre o atendimento, ele fala de assessoramento técnico, a avaliação do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Quem avalia o processo de ensino-aprendizagem? É o docente? Né? Ele fala que eu tenho que contar com a experiência do corpo docente, ou seja, já traz o professor, o docente, na primeira descrição. Depois ele fala de diretores, coordenadores, orientadores, supervisores. E aí aqui que a gente vai organizar todo esse atendimento e entender o que é a função de cada um, né? Por exemplo, o diretor, ele precisa acompanhar isso e ver se está acontecendo, ele precisa orientar a secretaria escolar, que não pode negar a vaga, que não pode exigir o diagnóstico médico, embora ele seja necessário, embora tenha um decreto do MEC que fala que a escola pode pedir sim o diagnóstico, tá? Mas ali estabelece qual é a finalidade.
a finalidade é para compor a pasta e não para finalidade pedagógica, mas ela pode sim, que às vezes a gente ouve assim, não pode pedir o diagnóstico agora, piorou ainda, em hipótese nenhuma. Não é isso, gente. Por isso a importância da gente estudar os documentos, tá? E aí ele traz aqui o setor responsável, né, do sistema, seja municipal, estadual, privado, né, que é para todos, colaboração da família, cooperação dos serviços de saúde, assistência social. Então, a família colabora e os serviços de saúde, assistência social, Ministério Público, eles cooperam, tá? Então, é importante a gente ter isso bem definido e a gente entender que cada palavra conta, tá? Cada termo que é utilizado na legislação é estritamente observado. Imagino que eles até consultam o dicionário de novo para poder ver assim, deixa eu ver se tem mesma finalidade que a gente está dizendo aqui, né? Então, eles têm esse cuidado. As meninas que estão dizendo aí, eu quero, a gente ainda está com inscrições abertas, tá? Para esse programa de acompanhamento, é um programa de 12 meses, então você entrando agora, você vai ter 12 meses para ter um acompanhamento, onde eu, Ana Paula, não é equipe, eu vou acompanhar vocês dentro de uma comunidade, a gente vai ter um grupo aberto no WhatsApp para conversar, para fazer trocas de experiências, nós vamos ter momentos de supervisão, onde eu vou conhecer o trabalho de vocês, eu estou até abrindo uma exceção na minha agenda para ouvir cada pessoa que está lá na comunidade. Já na segunda-feira eu já vou chamar todo mundo para ouvir. Vou abrir ali um tempo que é precioso o meu tempo, mas eu vou me dedicar a isso porque eu quero ver vocês avançando. Então eu quero conhecer cada um individualmente que vai estar ali comigo, que já se inscreveu. Então quem quer se inscrever, me chama aí no direct para a gente poder passar mais informações para você. Nos stories também tem o link para inscrição, mas deixa eu te contar o que a gente tem dentro desse programa que eu acredito que vai fazer toda a diferença. A gente se apoia em 3 pilares importantes dentro desse programa. O primeiro é entender que a gente precisa de uma metodologia. Eu preciso de uma direção clara e é o que eu organizo na minha metodologia para ajudar você a caminhar, a entender o que eu preciso fazer primeiro, o que nessa loucura da primeira semana, dos primeiros dias, vamos dizer ali, os primeiros dias de chegada dessa criança na escola, são muitas crianças, família, o que eu faço primeiro? Então a gente vai organizar vocês dentro da metodologia. O que é importante também, ter os materiais prontos. Não é importante ter material já pronto, já organizado, com uma planilha onde eu vou só, por exemplo, aqui ó, um trechinho do que vocês vão ter no estudo de caso. Isso aqui eu imprimi para eu ver como que ia ficar quando vocês imprimirem. Então, ó, se você olhar aqui, ó, tem opções para marcar, porque eu quero que você leia e seja prático. Porque quando você lê assim que a barreira pedagógica que esse estudante enfrenta são metodologias inflexíveis e com pouca adaptação, eu já sei onde que eu tenho que intervir. Eu preciso trazer para os professores outros tipos de metodologias que existem que pode ajudar esse aluno a avançar, que não seja apenas a metodologia que ele está utilizando. Então, aqui me ajuda a eliminar barreiras. Então, a gente vai ter materiais prontos para você preencher, só colocar o nome do estudante e acompanhar um por um. A gente tem ali a organização de toda a sala de recursos, de todo o atendimento, da pasta do aluno, da pasta da sala, da pasta que vai ficar na secretaria, da pasta que você vai ter na sua sala, do espaço, do ambiente, os materiais que são importantes estarem na sala de recursos, além de vários modelos prontos. Gente, tá incrível. Eu vou falar para vocês assim que quem entrou já sabe o quanto vai avançar nesse ano de 2026. Mas, além disso, a gente tem uma ferramenta que a gente desenvolveu de inteligência artificial, onde você vai conseguir produzir os relatórios para gerar aí um parecer no estudo de caso
bem fundamentado, que até quando você precisar entregar para o Ministério Público, você consegue, porque ele elabora, inclusive, um relatório, se você precisar, para o Ministério Público. Ele é personalizado para o seu estudante. Não é você dizer lá para o chat, eu preciso de um relatório pedagógico para um aluno no 7º ano, autista, que não faz isso nem aquilo. Não é isso, gente. Tá? Relatórios bem fundamentados com base na metodologia, na minha experiência. E o que mais que a gente tem? Então, tem mais de 20 cadernos de atividades prontas para você aplicar, tanto com avaliação diagnóstica, para o início do ano, como também para atividades para desenvolver ao longo do ano, tanto na sala de recursos quanto na sala de aula, né? Você vai observar ali só qual é o seu objetivo, quais objetivos educacionais você estabeleceu no seu planejamento. E aí você vai buscar as atividades lá que já estão prontas. Além disso, né, eu vou acompanhar vocês numa metodologia de supervisão, onde a gente vai discutir os caminhos que você está seguindo, se está conseguindo ou não. Então, o que esse programa vai te oferecer? Uma direção para você não caminhar no escuro, não caminhar perdido. Então, você vai ter ali uma metodologia, você vai ter também direção com os materiais, você vai saber como usar cada um, porque vai ter um índice ali para te ajudar, e vai ter segurança para não caminhar sozinho, tá? Então, as meninas que estão falando aí, a gente até domingo nós estamos com uma promoção que está oferecendo mais de R$400 de desconto, e a gente ainda não esgotou os livros. Quem adquirir até domingo, eu vou enviar esse guia do PDI no endereço da sua casa. Então, além de, né, ele tem aqui, ó, várias também ferramentas para te ajudar a se organizar. Ele tem uma construção mais ele tem o ISBN, então você pode usar ele para citar nos seus documentos aí de faculdade, mas ele também vai te ajudar a se direcionar para quem gosta de ler. Eu gosto de ler, gente. E esses são os últimos exemplares que eu tenho. Então, se, por exemplo, chegar amanhã, esgotar, eu já vou avisar que acabou. Então, né, corre, porque a gente está com os últimos exemplares. Aqui, ó. Só tenho esses aqui. 2, 4, 6, 8, 9 com isso. Então, é isso, né? Quem quiser participar, me chama aí que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Ó, a equipe da Águida já comprou, já vai estar com a gente, muito bom. Ó, a Jeane está dizendo, vão querer que todas as intervenções, inclusive as pedagógicas, fiquem na responsabilidade do profissional do AE? Acredito que não, né? Se eu preciso de fazer uma intervenção na matemática, quando a gente fala que o professor tem que ter habilitação para docência, ele não especifica. Então, um professor de língua portuguesa, ele não dá conta de fazer uma intervenção pedagógica em matemática, em geografia. Então, a gente vai ter que agora, de fato, definir as competências profissionais de cada um. Então, cada um ali fica responsável pela sua competência profissional. E aí, o professor, ele auxilia nas adaptações que dizem respeito ao AE mesmo. O que mais? O que a gente tem aqui, gente, nesse novo decreto, de fato devolvendo a autonomia para nós, educadores. Né? A gente não podia mais ficar à mercê do que o médico receitava como sendo um trabalho pedagógico.
E isso também tira das mãos, eu vi muito acontecer, de consultórios e clínicas elaborando PDIs ou PEIs para a escola aplicar. Só que o que a gente precisa ter um entendimento? As clínicas, os consultórios, eles contribuem com aquilo que pode nos auxiliar na sala de aula. Mas quando a gente fala de um plano de ensino, a gente está falando de ensinar conteúdos acadêmicos no âmbito geral. Mas a gente tem ali questões que são comportamentais, questões que são de outras ordens da saúde, que elas vão complementar o nosso trabalho, que vão somar ao trabalho educacional. Então, ele não é um documento que vem de fora, ele vem de dentro para dentro e ele traz de fora as contribuições. Então, o consultório, a assistência social, a família, o próprio estudante vão contribuir. E todos eles têm coisas importantíssimas para contribuir na construção do estudo de casa e no acompanhamento aí do avanço do estudante, tá? Ó, a Lorena está perguntando, existe um tempo específico que a escola precisa entregar o PEI para a família? Então, sabe o que acontece, gente? Nós temos, assim, uma confusão muito grande de opiniões de profissionais que leem artigos científicos, leem materiais que vêm de fora e dizem assim, aqui deveria ser assim. Porém, não é. Isso não nos isenta da luta, mas a gente precisa seguir o que está nos documentos. E não estabelece aqui prazo. Mesmo porque, veja só, Lorena, ele diz que o PAEE é um documento obrigatório individualizado, né? Ele é feito personalizado para cada estudante, que ele tem natureza pedagógica, mas que ele tem atualização contínua, porque o estudante pode avançar quanto ele pode regredir num aprendizado. A gente pode agora, na volta às aulas, e vai acontecer muito, e não é só com o estudante público da educação especial inclusiva, mas com a grande maioria que fica esse período grande sem escolarização, se perde alguns conteúdos, em algumas habilidades que foram adquiridas. Então, quando a gente chegar aqui, a gente vai ter que ver assim, mas ele já fazia isso no ano anterior, mas pode ser que agora ele não faça, ou por algum comprometimento na sua saúde, no quadro clínico, ou por algo que de fato tem a ver com o seu processo de comorbidades, né, advindas ali da deficiência e de outras questões, como ele pode resgatar aquilo, porque ficou muito tempo sem ouvir ou sem praticar. Então, a atualização, ela é contínua. Então, o tempo, a gente precisa fazer isso o mais rápido possível, porque a gente precisa começar a trabalhar com o estudante lá na sala de aula, quanto na sala de recursos, mas ele não estabelece aí ainda, a gente não tem uma regulamentação desse tempo. Embora, por exemplo, o parecer 50, ele propõe, né, um prazo, mas aqui na política não tem essa informação, tá? Uma sala de recursos já com mais de 23 matrículas e a escola com 61 alunos já laudados, fora as outras necessidades, quem vai fazer tantos estudos de caso se o profissional do AE está fazendo um atendimento? Na resolução 04, vamos pegar a resolução para responder isso. Ela fala que é função do professor do AE, na sala de recursos, está lá no artigo 13, são atribuições do professor do atendimento educacional especializado. Identificar, elaborar, produzir e organizar os serviços de recurso pedagógico que ele vai trazer.
elaborar e executar, ele elabora e ele executa o plano de atendimento, organizar o tipo e o número de atendimentos dos alunos. Então, como que isso vai acontecer na prática? Eu vou ajudar muitos professores lá dentro, tá? Eu sei que essa é uma dúvida muito frequente, né? Como que eu vou fazer tudo isso? Aqui fala que eu preciso organizar o tipo e o número de atendimento, eu preciso elaborar e executar o plano, eu tenho que acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos de acessibilidade na sala de aula, que também já fala aqui, né, que ele vai orientar o trabalho a ser desenvolvido na sala de aula comum. Aqui também já falava. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais, orientar famílias, professores, ensinar a usar tecnologia assistiva, estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum. Gente, isso é atribuição do professor da sala de recursos. A atribuição do professor não é só atender o estudante. E outra coisa que a gente precisa, nessa primeira semana, a gente vai trabalhar com várias avaliações diagnósticas. Então, a gente pode estabelecer, por exemplo, quem estabelece como o atendimento vai acontecer é você. Então, você já pode se organizar pensando que na primeira semana o atendimento vai ser para fazer o estudo de caso ou para trazer a contribuição que você precisa para o estudo de caso. Você pode organizar como esse atendimento vai acontecer, porque eu tenho certeza que desses estudantes que você tem aí, dos 61 que já apresentam laudo, eu não sei se todos vão ter demanda para o AE. E ainda que tenham, você vai ter que estabelecer como que esse atendimento vai acontecer, porque além disso tudo que você tem que fazer como atribuição no seu cargo, você tem que considerar a sua carga horária de trabalho. Então, isso é uma das coisas que eu ajudo os professores a se organizarem lá no Preparada para a Sala de Recursos. Então, lá a gente senta para estabelecer essas coisas, porque, de fato, é muita coisa. Então, a gente vai fazer com o tempo que nós temos. Por exemplo, chegou uma professora lá, que ela me contou que ela vai trabalhar nos 2 turnos. Então, isso é incrível, porque isso já favorece esse atendimento que ela precisa fazer com o professor do contraturno, por exemplo, que não é a realidade da maioria dos professores, né? Então, esse é um princípio que você vai ter que se organizar aí. Se você quiser vir com a gente para o programa, eu vou te ajudar de forma direta aí a respeito dessa montagem, tá? A Nai Santos falou que também tem essa dúvida, então tá respondido, Nai. O que mais? Tem modelo de PEI lá dentro também. Esse aqui é um modelo, ó. Só que ele é físico. Mas ele vai estar disponível lá dentro, no arquivo digital, para vocês baixarem e organizar o atendimento de vocês. Tá? Quem precisar de PEI. Sim, a inteligência artificial, ela já existe para todas as áreas, né, Eronilde? Mas o que eu estou propondo aqui é algo personalizado, específico para uma necessidade dentro da educação especial. Então, uma direção específica, né? Mas ela já está aí e ela pode ser usada por todos nós. O que mais? Tem muita coisa gratuita mesmo. E se vocês souberem utilizar, né, é de muita valia. Só que o que a gente precisa diferenciar é que eu vou ser guiado por uma inteligência artificial e não por um atendimento humanizado, né? Então, acho que fica a reflexão aí, tá, Eronilde?
O estudo de caso, ele serve para todos os segmentos, tá, Aldeni? Porque ele não tem a ver com o ano de matrícula, ou com a série, ou com o segmento. Ele tem a ver com o que a gente vai identificar em cada estudante. A gente vai identificar coisas diferentes em cada uma das áreas, né? Então, ele tem a ver com uma necessidade educativa, com uma barreira educacional, como uma limitação ao potencial do estudante, e não com a série de matrícula, ou com o ano, ou com a deficiência. Tá? Então, por isso, ele se aplica a todos. Agora, a gente pode, e eu já estou organizando para a gente identificar cada um dos segmentos. Então, lá na educação infantil, a gente vai precisar observar algumas coisas mais específicas que estão nos campos de experiência, né, que não são visíveis no Fundamental 1, por exemplo. Mas se a gente analisa a BNCC e a gente pega ali como é que chama? A gente pega ali os descritores, esqueci o nome agora. A gente pega ali aqueles pontos, eles vão estar dentro dos campos de experiência, porque uma criança que está no primeiro, no segundo ano, ela também precisa continuar vivenciando os campos de experiência, habilidades. Mas ela vai precisar de ter o desenvolvimento das habilidades lá a partir do fundamental, que até na educação infantil era chamada de campos de experiência, né? E ali cada um nas suas subdivisões ali. Então, se eu preciso aprender a me relacionar, a gente precisa dessa habilidade lá no ensino médio. Mas ela está descrita lá de uma forma mais complexa, de uma forma mais aprofundada, porque a gente está tratando com indivíduos que pressupõe que já desenvolveu desde a educação infantil, quando era um campo de experiência, até virar uma habilidade com as suas complexidades. O professor da sala de recursos orienta professores, com toda certeza. Isso já está posto nas diretrizes, né? Já faz parte da atribuição. E mais? Pode sim, desde a educação infantil, Ademir. Pode ser usado desde o começo. Aqui não faz distinção, tá? É isso. O que o decreto põe aqui? Nós vamos qualificar o atendimento, uma vez que o estudante ele pode ter a indicação para o atendimento, como ele pode não ter, tá? Muito bom, ó. Tudo que você está explicando eu domino, perfeito. É esse caminho que você tem que seguir. Thelma chegou atrasada, que pena, né? Mas eu vou deixar gravado, tá? Você assiste o começo. Bom, gente, já vamos aí para mais de 1h20 de live. Não tendo mais perguntas, vamos encerrar, senão essa live vai ficar grande. Mas eu vou deixar ela gravada aí para vocês, para quem quiser assistir novamente. Fica o meu convite para fazer parte do programa. É muito mais do que pesquisas gratuitas que você faz aí nas redes sociais. Eu estou falando de estar com vocês, acompanhando vocês no trabalho de vocês, contribuindo com a experiência que eu tenho de mais de 20 anos, especificamente na educação especial inclusiva, né, trabalhando com gestores, com coordenadores, com famílias,
com Ministério Público, já subsidiei vários documentos para Ministério Público. Então, essas experiências eu trago para vocês que uma inteligência artificial ou um arquivo gratuito que você encontra nas redes sociais não vão suprir essa necessidade. E sem falar, gente, que a educação especial, ela pressupõe um trabalho coletivo, colaborativo, uma construção de uma comunidade sólida. E a gente precisa, às vezes, de caminhar com quem, de fato, acredita no mesmo que a gente, né? E se a gente fica focado só no que a gente busca aí nas ferramentas de inteligência artificial, nos arquivos que a gente encontra, às vezes, sem muita fundamentação, a gente não sabe, de fato, o que fazer, né? Então, fica aí o meu convite, né? É um convite para você estar com a gente no programa Preparada para a Sala de Recursos. Tem muitos benefícios. Quem participa com a gente fala que vale muito mais do que uma pós-graduação, e eu sei que vale mesmo. Então, fica um convite aí para vocês trazerem isso para a vida de vocês ainda no início do ano. Se você pensar assim, no segundo semestre eu faço, vão ter vagas abertas, inscrições abertas lá no segundo semestre também, mas você já vai ter perdido 6 meses do trabalho que você podia ter começado hoje, né? E chegar lá na frente, você vai desejar ter começado agora. E então, vem logo, né? Assim, eu não vou deixar você desistir. O importante da gente caminhar junto é isso, que a gente não deixa o outro desistir, né? E eu vou pegar na sua mão para te ajudar. Quando uma criança, no segundo ano, não adquiriu determinada habilidade lá na educação infantil, devemos buscar essas habilidades lá no campo de experiência, sem medo de estar fora dos conteúdos curriculares? Eu recomendo que sim, tá, Thelma? Mesmo porque existem habilidades que são pré-requisito para aprofundamento de outras. Então, tem habilidade que, se a gente não adquirir ela, vai ficar sempre uma lacuna e aquilo vai ser um agravante para o aprendizado e para a vida daquele estudante lá na frente. Então, se a gente identifica, é importante a gente trabalhar, incluir no plano de atendimento, incluir no AEE, trazer essa realidade ali para o professor, para a família, para trabalhar em casa, né? Então, é importante sim, sem medo. Você vai fazer sem medo. Isso vai estar no PEI do seu aluno, a importância de trabalhar habilidades que não foram consolidadas. Sabe onde que isso está, Thelma? Nas orientações de recomposição de aprendizagem. A gente pode buscar habilidades anteriores que não foram consolidadas para a gente trabalhar com o estudante para que ele vença. É como a gente pensar na matemática, que é algo assim, bem claro para todo mundo. Eu não consigo trabalhar fração, expressão numérica, algébrica com o estudante se ele não tem habilidades anteriores na matemática adquiridas, que as 4 operações básicas. Né? Então, se ele não tem essas 4 operações dominantes de forma consolidada, eu não consigo avançar. Né? Eu não consigo fazer com que um aluno leia um texto se ele está silábico ou pré-silábico. Eu consigo com que ele fale para mim, com que ele argumente oralmente, mas não vou conseguir fazer com que ele leia porque ele não adquiriu uma habilidade que era de um ano escolar em que ele não adquiriu. Tá? Então, é importante a gente colocar, sempre que for possível, trabalhar também, né? E aí, nesse momento, é que a gente busca aí os outros parceiros que são necessários aí nessa construção. É isso, gente. Nossa, foi muito bom estar aqui com vocês. Deixe os comentários, a live vai ficar gravada. Deixa lá nos comentários se vocês querem mais temas, que aprofunde mais especificamente alguma coisa, né? Hoje eu me dediquei a falar do decreto de forma geral, a gente nesse finalzinho, a gente dedicou mais ao estudo de caso, mas tem muito mais coisa para ser trabalhada, né? Porque além do estudo de caso, que ainda é um assunto bem amplo, e que a gente vai estudar ele com mais força
dentro do programa, né? Porque lá vai ter uma sessão de estudos de legislação, onde a gente vai disponibilizar esses documentos todos que você encontra na internet, tá? Encontra na internet, só jogar lá que você acha. Mas a gente vai ter eles lá organizados de forma, numa curadoria de documentos, onde você vai saber onde está cada um, o que cada um representa, você vai poder baixar sempre que você precisar, todos os arquivos vão estar disponíveis para você. Ai, perdi todos os meus documentos, o que eu faço? Deu um bug no meu computador e eu perdi tudo. É só você entrar na plataforma e baixar de novo, porque vai estar lá tudo organizadinho para você. Além dos modelos, dos cadernos de atividades prontas, com objetivos específicos para você alcançar com seus estudantes e todo o acompanhamento que eu vou dar para vocês. Tá? Quem tiver interesse, me chama no direct, né? Ou lá nos stories já tem ali uma oferta lá para você conhecer com detalhes tudo isso que eu te falei, mas me chama no privado que eu te explico, eu te dou meu WhatsApp para a gente conversar, a gente vai para o WhatsApp conversar, né? Para você entender sobre o que se trata mais profundamente tudo isso que você vai ter acesso por um ano. Um ano, gente, é um ano de acompanhamento, não é um mês. Não é um curso gravado onde você está adquirindo material para baixar e vai assistir aula sem ter suporte, tá? Eu estarei com vocês acompanhando de perto. Então, quem tiver interesse em participar, não deixa para depois, né? Até domingo tem valores promocionais, tem o guia que eu estarei enviando no endereço de vocês. Tem um desconto lá bem significativo e ainda assim, se você perdeu o desconto, você ainda consegue fazer parte com valor acessível, tá? Então, é só me chamar. Só me chamar que eu estou à disposição para te trazer para dentro do programa com a gente, fazer parte dessa comunidade de educadores do Brasil inteiro que estão trocando aí experiências e crescendo, aprendendo juntos na prática. Não com teoria, não com um monte de documentos que a gente baixa, coloca num drive ou numa pasta e nunca mais consulta. A gente vai aprender uns com os outros com prática de verdade. Então, se deseja participar, vem comigo, estou esperando vocês. Assim que eu encerrar a live, eu já vou estar à disposição de vocês lá no direct para responder as dúvidas. Tá? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.